Polícia prende no dia 8 de abril de 2021 pela morte de Henri Borel, a mãe do garoto, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairinho, vereador do Rio de Janeiro, do Partido Solidariedade. O casal foi preso por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas para combinar versões. O casal foi detido pela manhã em Bangu, na casa da família de Monique. O pedido de prisão do casal foi feito pelo delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP, que comanda as investigações. O delegado, que foi acusado de estar demorando, na verdade, em apenas um mês, conseguiu decretar a prisão preventiva do casal. Damasceno preferiu manter tudo com uma máxima cautela para não prejudicar as investigações, como é de praxe quando se trata de políticos envolvidos, especialmente no caso de Jairinho, que tentou atrapalhar as investigações, ligando até mesmo para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para pedir apoio, que apesar de negado, o ato em si pode ter se repetido e sido estendido a outros políticos, considerando também o histórico do pai de Jairinho, o coronel Jairo, que repercutiu na mídia nos últimos dias. Por conta disso, o delegado tomou várias medidas para manter a segurança das investigações. Mesmo diante da pressão popular, evitou até mesmo carreatas e entrevistas por parte do pai da vítima nesta semana, pois havia provas contundentes para pedir a prisão preventiva de Jairinho e Monique, ainda nesta semana. E sabia que se algo vazasse poderia colocar em xeque tudo isso, ocasionando até mesmo em uma transferência das investigações a uma outra delegacia, como acontece quando se tem políticos no meio. A polícia suspeita que Jairinho tenha agredido a criança e que a mãe sabia. Investigadores suspeitam ainda que semanas antes da morte, Henri tenha sido torturado pelo vereador, também com conhecimento da mãe. Embora o inquérito ainda não tenha sido concluído, a polícia suspeita que Henri foi assassinado. Falta esclarecer como o crime foi cometido. Policiais descobriram que antes do fim de semana da morte, Dr. Jairinho já agredia o menino com chutes, rasteiras e golpes na cabeça. Segundo a polícia, Monique sabia disso, pelo menos desde fevereiro. O vereador teria praticado pelo menos uma sessão de tortura contra o enteado em fevereiro. Serviram de elementos para embasar o pedido de prisão do casal, feito pelo delegado Henrique Damasceno, 2 laudos periciais de necrópsia de local, realizado em 3 visitas ao apartamento 203 do Bloco 1 do condomínio Majestic, no Cidade Jardim, na Barra da Tijuca, onde a criança estava quando morreu. Também foram considerados elementos para a prisão os dados extraídos dos telefones celulares do casal, apreendidos no último dia 26. A primeira importante prova que chegou às mãos dos investigadores foi um laudo assinado pelo médico legista Leonardo Huber Tawil, feito após 2 autópsias realizadas no cadáver da criança nos dias 8 e 9 de março. No documento, o período do Instituto Médico Legal descreve que a criança sofreu múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores, infiltração hemorrágica na parte frontal, lateral e superior e posterior da cabeça. Apontou grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim e trauma em contusão pulmonar. A causa da morte foi por hemorragia interna e laceração hepática, danos no fígado causado por uma ação contundente e violenta. Os investigadores passaram a acompanhar os passos do casal há 2 dias. Na noite desta quarta-feira, descobriram que eles não dormiram nas casas de seus familiares em Bangu, na zona oeste do Rio, como vinha acontecendo desde a morte do menino, quando deixaram o condomínio na Barra da Tijuca. Jairinho saiu da casa do pai, o ex-deputado estadual Jairo dos Santos, o coronel Jairo, com uma mochila e buscou a mulher na casa dos pais dela. Eles seguiram para uma outra casa na mesma região onde passaram a noite. Os policiais descobriram ainda que, após o início das investigações, o casal apagou conversas de seus telefones celulares. Suspeitam, inclusive, que eles tenham trocado de aparelho. A perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli usou um software israelense, o Celebrity Premium, comprado pela Polícia Civil no último dia 31 de março, para recuperar o conteúdo. Em relação a Monique, os policiais levantaram informações sobre o comportamento dela após a morte do filho, que chamaram a atenção.
Primeiro que ela chegou a trocar de roupa 2 vezes até escolher o melhor modelo, toda de branco, para ir à delegacia. Outra atitude de Monique fez os policiais estranharem. No dia seguinte ao enterro do menino, a mãe dele passou a tarde no salão de beleza de um shopping na Barra da Tijuca. 3 profissionais cuidaram dos pés, das mãos e do cabelo da professora, que pagou R$ 240 pelo serviço. Este comportamento de Monique, indo ao salão no dia seguinte à morte do filho, é realmente chocante e inacreditável, lembra também o caso Flor de Lis, no depoimento de seu filho Luan, quando ela narra que após o enterro de Anderson do Carmo, sua filha Simone entra no quarto da deputada para agendar a manicure. Só que neste caso de Monique, é em primeira pessoa. Nos últimos dias, Monique e Jairinho haviam contratado uma empresa ou equipe de marketing para criarem um site, um perfil e um canal para, digamos assim, melhorarem sua imagem pública, usando seu relacionamento com a vítima. Fotos de Monique com o filho foram postadas com frases nas quais diziam coisas como: "Você foi muito amado, foram meus mais belos 4 anos e 10 meses. Fotos do casal com o menino também foram postadas, além de fotos do menino brincando com bonequinhos de campanha de Jairinho. Todos os perfis, canais, sempre com comentários desativados, moderados e apagados. O casal também trocou os porta-retratos dos dois no apartamento por porta-retratos com o menino, ato registrado pelas investigações também. Monique e Jairinho se ausentaram da reconstituição do crime na semana passada, alegando quadros de depressão. A reprodução simulada da morte do menino contou com a presença de 2 peritos e do Ministério Público. Um boneco simulando o peso e a altura do menino também foi utilizado. Desde então, tentativas públicas por parte do advogado de defesa do casal de desmoralizar as investigações, testemunhas e até o pai da vítima são uma constante única na estratégia de defesa do advogado de Jairinho e Monique. O inquérito da 16ª DP ainda reuniu elementos que mostram o perfil agressivo do vereador. Uma testemunha relatou na delegacia que durante seu relacionamento de 2 anos com Jairinho, cerca de 8 anos atrás, ele agrediu várias vezes sua filha, que tinha 4 anos de idade na época. A menina, hoje com 13 anos, ainda prestou depoimento em outra investigação aberta contra o Dr. Jairinho na delegacia da criança e do adolescente vítima. Um psicólogo acompanhou o relato em que a adolescente narrou uma série de agressões com chutes, pisões e até afogamento na piscina. Ana Carolina Neto, ex-mulher do vereador, foi intimada e deverá prestar depoimento nesta sexta-feira. Um registro de ocorrência feito por ela, um laudo de exame de corpo de delito de 2014 narram agressões de Jairinho contra a ex. Ela acabou desistindo de seguir com a acusação e o Ministério Público arquivou o caso, mas vizinhos ouvidos pela TV Globo narram que as brigas eram frequentes. Após uma dessas noites de agressões, a filha do casal, com 11 anos na época, chegou a fugir de casa. Além das agressões cometidas por Dr. Jairinho contra Henri, o depoimento prestado pela babá Tainá de Oliveira Ferreira, de 25 anos, ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP da Barra da Tijuca, foi um dos fundamentos para o pedido de prisão do vereador e da mãe de Henri. Mensagens trocadas entre a professora e a babá do menino em 12 de fevereiro mostram funcionária alertando a patroa sobre as agressões cometidas por Jairinho. Dr. Jairinho pode ser cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de acordo com vereadores. Segue uma conversa de Tainá, da babá, onde ela diz: "Na brinquedoteca ele vai aceitar ir, porque estou aqui para protegê-lo. Aí eu disse, se você confiar na tia, me dá um abração. Aí ele me deu. Ele tá assim comigo." Então a Tainá responde: "Ele não falou mais. Tá marcado, mas estou cuidando dele. Termina tudo em paz", dizendo que o menino está marcado. "Quando você chegar, a gente se fala. Vou dar banho nele. Beijos." Então a mãe dele responde: "Como assim?" E a babá fala: "Ele não falou mais." E ela continua: "Tá mancando, mas estou cuidando dele. Termina tudo em paz. Quando você chegar, a gente se fala. Vou dar banho nele. Beijos."
E ela responde: a porta do quarto estava aberta ou fechada quando o Henri entrou no quarto? Quando o Henri entrou, estava aberta, depois ele fechou. Henri está reclamando da cabeça, pediu: não lava não, tá doendo. Como assim? Será que ele bateu a cabeça? E aí ela manda foto do braço dele. Como assim? Pergunta tudo, Tainá. Será que ele bateu a cabeça? Então a babá responde. E ele disse que quando caiu foi que a cabeça ficou doendo. Provavelmente o menino está com medo de dizer ou foi ameaçado. Essa troca de mensagens aconteceu em fevereiro e apontou que o vereador agredia a criança com o conhecimento da mãe, segundo a polícia. E então seguem novas mensagens entre a mãe e a babá. E aí, em uma outra conversa, a babá diz: Jairinho tá aqui perto, depois eu pergunto. E Monique responde: ok. Você tem que um dia falar que vai demorar na rua e ficar aqui em algum lugar escondida, ou lá embaixo, e chegar do nada. E Monique responde: ele foi para o nosso quarto ou do Henri? Para o seu quarto. Eu vou colocar uma microcâmera, responde Monique. E sempre no seu quarto. Me ajuda a achar um lugar, depois eu tiro. E a babá responde: meu padrinho instala câmeras, tem até empresa de câmera. Monique responde: tem que ser imperceptível. E Monique responde: dá um banho nele para ver se ele relaxa. E a babá responde: ele não quer entrar ali no corredor. E entre conversas a babá diz: eu tenho medo porque cuido dele com muito amor e tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei o que o Jairinho faz quando chega, depois ele tá machucado, sei lá. Tá bem? E a mãe responde: tô aqui de olho no telefone. Tá bem? E a Monique responde: o que será que aconteceu? E Monique responde: alguma coisa estranha mesmo. Jairinho me ligou dizendo que chegou agora em casa. E a babá responde: pô, ele já chegou há um tempão. E Monique responde: estranho demais. E a babá responde: está comigo comendo bolo. Ele vai no Barra Shopping. Muito. Fala pro Henri que o tio vai sair para trabalhar de novo, que eu já chego. Tá, saiu agora. Tá, eu e o Henri em casa só. Veja se ele fala alguma coisa. Ele disse que não, que só quer ficar comigo na sala. Já sei o que a gente pode fazer. Estou tirando dele. Ok. Peraí, então me contou que deu uma banda e chutou ele e que toda vez faz isso. Que fala que não pode contar, que ele perturba a mãe dele, que tem que obedecer ele, que não vai pegar ele. Combinei com ele agora. Toda vez que Jairinho chegar e você não tiver, eu vou chamar ele para a brinquedoteca e ele vai aceitar ir, porque estou aqui para proteger ele. Aí eu disse que você confia na tia. Me dá um abração. Aí ele me deu. 2 dias antes de ser preso, o médico, em seu 3º mandato, chegou a discutir com colegas a possibilidade de pedir licença do cargo. O motivo alegado seria preparar melhor sua defesa, mas seria, na verdade, uma estratégia para tentar evitar o início da contagem do prazo de 120 dias, caso fosse preso. Além das agressões cometidas por Dr. Jairinho contra Henri, o depoimento prestado pela babá Tainá de Oliveira Ferreira, de 25 anos, ao delegado, foi um dos fundamentos do pedido de prisão do vereador. O depoimento da ex-cabeleireira, em entrevista ao Globo, contou que passou a ser perseguida pelo vereador ao terminar o relacionamento com ele, depois de descobrir que Ana Carolina estava grávida do 2º filho do casal. Naquela ocasião, a dentista ainda não tinha registrado ocorrência contra ele por lesão corporal. Também na 16ª DP, onde contou que no dia 29 de dezembro de 2013, estava na garagem do prédio quando presenciou o vereador conversando com outra mulher no telefone. Ela então teria desistido de uma viagem que já estava programada. De acordo com seu termo de declaração, o então companheiro teria tentado convencê-la do contrário durante todo o dia. E por volta das 22 horas, Jairinho teve, segundo a ex-namorada, um ataque de fúria, a segurando pelo braço e arrastando até a cozinha, e a ofendendo e chutando por várias vezes com muita força. O laudo de exame de corpo de delito apontou vestígio de lesão à integridade corporal ou à sua saúde, com 4 esquimoses ou hematomas nas pernas e no braço direito da mulher. Dias depois do registro, Ana Carolina voltou à delegacia e disse que não gostaria de representar criminalmente contra Jairinho.
5 anos depois da instauração deste inquérito, vizinhos de Ana Carolina denunciaram que ela e a filha, com 13 anos, sofriam violências, humilhações, insultos e ofensas por parte de Jairinho. Uma ligação à Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, citava xingamentos e barulhos de objetos sendo quebrados no apartamento. Além dos 2 mandados de prisão contra a mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, e contra o padrasto do menino, vereador Dr. Jairinho, agentes da 16ª DP cumpriram na manhã desta quinta-feira um mandato de busca e apreensão na casa da babá do menino. Ao longo deste mês de investigações, a Polícia Civil reuniu provas de que Tainá de Oliveira Ferreira mentiu em seu depoimento prestado no último dia 24 e que sabia que Henri era agredido. A investigação aponta que Jairinho praticou sessão de tortura contra o menino semanas antes de sua morte. Ao ser questionada sobre o relacionamento de Jairinho e Monique com Henri, Tainá disse que esteve na presença dos 3 no máximo 4 vezes, sem que passasse de 2 horas em cada ocasião, mas não percebeu nada de anormal. Os agentes reuniram elementos que indicam que ela sabia sim que a criança havia sido agredida pelo padrasto ao menos uma vez em fevereiro. Tainá, que foi contratada para trabalhar como babá em 18 de janeiro deste ano, também foi perguntada sobre marcas e que a criança poderia ter, mas disse que costumava dar banho em Henri e que nunca viu qualquer marca de violência no corpo do menino. A investigação afirma que esta declaração também não é verdadeira. A babá revelou ainda que não foi trabalhar no dia 8 de março esperando um posicionamento de Monique. Por volta das 8h30, a mãe de Henrique telefonou e deu a notícia chorando. Você não precisa trabalhar hoje, Henrique caiu da cama. Estou em choque. Perdi meu bem mais precioso, narrou ela, dizendo que Monique se esforçava para sempre agradar o filho e demonstrava carinho com o menino. A última vez que Tainá esteve no condomínio Majestic, no Cidade Jardim, na Barra da Tijuca, foi em 5 de março. Depois, não voltou a falar com Monique até que no dia 18, um dia após a imprensa revelar o caso, a irmã de Jairinho, Thalita, telefonou para ela pedindo que fosse até sua casa em Bangu, pois o advogado de Jairo queria lhe fazer algumas perguntas. Tainá também disse que ao chegar na casa de Thalita não chegou nem a sentar, pois o motorista chegou para levá-la juntamente com Rosângela, empregada do casal, até o escritório do advogado no centro. No escritório, ela foi apresentada ao advogado do casal, André França Barreto. Lá ele conversou primeiro com Rosângela, depois com Tainá. As duas fez perguntas sobre o relacionamento delas com Henri, como era o relacionamento do casal, como eram os 3 juntos e se o menino se queixava de algo. O advogado explicou que ela seria intimada pela polícia e orientou que ela dissesse apenas a verdade e o que havia presenciado. A babá, após responder todas as perguntas, foi indagada se gostaria de dar uma entrevista para a imprensa. Disse que aceitaria se sua imagem não fosse exposta. O advogado então levou-a para a sala ao lado, onde uma equipe de TV aguardava. Tainá contou à polícia que respondeu aos repórteres as mesmas perguntas formuladas pelo advogado. Henri Borel, de 4 anos, havia passado o final de semana com o pai, o engenheiro Leniel Borel de Almeida. Ele deixou a criança no condomínio onde morava com a mãe do menino, Monique Medeiros, que havia se mudado para viver com um novo namorado, o vereador Dr. Jairinho, com quem começou um relacionamento em outubro de 2020. Câmeras de segurança registraram a chegada do garoto sem nenhum problema de saúde aparente. De acordo com as investigações, na madrugada do dia 8, Jairinho e Monique levaram o menino ao Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, onde relataram que a criança apresentava dificuldade respiratória. O casal então ligou para o pai do garoto para relatar o ocorrido. O pai chegou ao hospital, mas o garoto já estava morto. Dr. Leonardo Barreto, defesa de Leniel Borel, contou que o pai do menino ficou bastante abalado. Chegou a chorar ao saber da prisão de Monique e Jairinho. O Leniel não tem condições de falar, ele está chorando bastante. Daqui a pouco nós iremos nos pronunciar. Provavelmente hoje teremos um bate-papo aqui com o Dr. Leonardo Barreto. Delegado, hoje em coletiva, descartou possibilidade de Monique ter sido coagida por Jairinho e que ela teve inúmeras possibilidades de manifestar sinais de coação e em nenhum momento isso aconteceu, mas pelo contrário, que após a morte do próprio filho, ela conseguiu prestar um depoimento de 4 horas pensando somente em proteger o assassino do seu filho. Palavras do delegado.
E ele disse ainda que se existisse qualquer possibilidade de inocência da parte dela na visão das investigações, ele jamais teria mandado prendê-la. O delegado Henrique Damasceno disse ainda que o sistema de segurança incrementado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, incrementado para conseguir localizar o casal, foi que conseguiu detectar o endereço onde estava localizado o casal preso hoje, no dia 8 de abril de 2021. Pois eles estavam localizados em terceiro endereço, nenhum daqueles fornecidos à polícia, não se mostrando assim disponíveis para serem encontrados pela polícia. Sendo assim, o casal só foi encontrado graças a esse sistema de inteligência de vigilância incrementados pela Polícia Civil, pelas investigações da Polícia do Rio de Janeiro. O delegado ainda não quis se manifestar em relação à participação prática e efetiva de Monique em relação à cena do crime. Ele disse que existem novos laudos e um processo grande que está sendo investigado, e provavelmente o delegado que segue a linha de manter proteção máxima às investigações e não dar munição para a defesa, como vem fazendo desde o início. E que nada e nem político algum ou troca de delegados ou delegacias o atrapalhem. Voltamos a qualquer momento com novas atualizações do caso Henri Borel.